Olá, seja bem-vindo à Fábrica de Fatos. Aqui, mistérios serão sempre revelados. Sexta-feira 13. Um dia que você jura ser igual aos outros. Mas e se não for? Um número amaldiçoado, um dia marcado pelo sangue. Reis foram derrubados, cavaleiros queimados, maldições lançadas. E tudo começou muito antes dos filmes de terror, antes mesmo do cristianismo. Prepare-se, porque a verdadeira história da Sexta-feira 13 é mais sombria do que você imagina. O número amaldiçoado. A superstição em torno do número 13 é mais antiga que o cristianismo. Na Babilônia, já se evitava colocar o 13º dia nos calendários lunares por ser desafiante ao ciclo natural de 12 fases. Na Grécia Antiga, o 12 era um número da perfeição. Os 12 trabalhos de Hércules, os 12 deuses do Olimpo. O 13 surgia como elemento disruptivo, fora da harmonia. Na mitologia nórdica, um banquete no Valhalla reunia 12 deuses. Loki, o deus trapaceiro, apareceu como o 13º convidado não esperado. A briga que se seguiu matou Balder, o deus mais amado, e mergulhou o mundo na escuridão. Esse foi o primeiro registro de uma tragédia associada ao número 13 no norte europeu. No Egito Antigo, curiosamente, o 13 era sagrado. Representava a etapa final da vida, a transição para outra dimensão. Mas, para os que temiam a morte, isso era um aviso sombrio. A sexta-feira e o peso da fé. A sexta-feira, por si só, já carregava uma carga pesada na tradição cristã. Foi o dia da crucificação de Jesus. Algumas tradições dizem que Eva deu a maçã a Adão numa sexta. O grande dilúvio, segundo certas interpretações, também teria começado numa sexta-feira. Durante a Idade Média, marinheiros evitavam usar par nesse dia. Na Inglaterra, surgiram lendas de que execuções públicas eram mais comuns às sextas para purificar a cidade antes do domingo religioso. Mas nem todas as culturas viam a sexta-feira como má sorte. Para os muçulmanos, a Ijumua, sexta-feira, é dia sagrado, de oração e bênçãos. O casamento perigoso. Juntar o dia amaldiçoado com um número imperfeito parecia inevitável. Mas a primeira referência documentada à sexta-feira 13 como dia de azar só surgiu no século XIX em registros de superstição na Europa e nos Estados Unidos. Antes disso, o medo era separado. Havia quem temesse o número 13 e quem evitasse sextas-feiras. Mas a fusão dessas duas crenças viria com força em um evento sangrento. A Noite dos Templários. Na madrugada de sexta-feira, 13 de outubro de 1307, o rei Filipe IV da França ordenou a prisão simultânea de todos os cavaleiros templários no território francês. A operação foi coordenada com precisão militar. Os templários eram uma ordem rica, poderosa e credora do rei. Acusados de heresia, idolatria e rituais secretos, foram torturados e executados. O grão-mestre Jacques de Molay, antes de morrer queimado, teria amaldiçoado o rei e o Papa Clemente V, dizendo que ambos se apresentariam perante Deus em um ano. Poucos meses depois, os dois morreram, fato que fortaleceu a ideia de uma maldição associada à data. Esse episódio foi tão marcante que, séculos depois, historiadores e escritores apontariam o dia como um dos pilares da superstição. A cabala, o ocultismo e o medo. O 13 também aparece em sistemas místicos. Na cabala, existem 13 princípios de fé, mas também interpretações que ligam o número a ciclos de destruição e renovação. No tarô, a carta de número 13 é a morte, símbolo de transformações profundas, mas que no imaginário popular virou sinônimo de tragédia. Para ocultistas, a sexta-feira 13 é um dia de portais abertos.
oportunidade para rituais, bons ou maus. A cultura popular assume o mito. O medo começou a se espalhar mais no século XX. Em 1907, Thomas Lawson publicou Friday the 13th, romance onde um corretor de Wall Street usava a superstição para causar pânico no mercado. Em 1980, o cinema eternizou a data com o filme Friday the 13th. Jason Voorhees e sua máscara de hóquei transformaram o dia em sinônimo de sangue e violência na cultura pop. A partir daí, qualquer Sexta-feira 13 parecia mais perigosa, pelo menos na imaginação coletiva. O medo que custa caro. O receio é tão real que tem nome científico: parascavedectradiafobia. Estudos no Zizewa indicam que cerca de 17 a 21 milhões de pessoas alteram rotinas nessa data. O prejuízo econômico estimado passa de 800 milhões de dólares a cada Sexta-feira 13, resultado de viagens canceladas, negócios adiados e até cirurgias desmarcadas. No transporte aéreo, há queda significativa na compra de passagens. E em muitos países, prédios pulam o 13º andar. Em hotéis, o quarto 13 pode simplesmente não existir. Mito, coincidência ou profecia? O mais curioso é que não há estatísticas que provem aumento real de tragédias nesse dia. Acidentes, crimes e mortes acontecem em qualquer data. Mas a força do mito está no viés de confirmação. Se algo ruim acontecer numa Sexta-feira 13, as pessoas lembram. Se for em qualquer outro dia, esquecem. O dia ainda assombra. Mesmo sem base científica, Sexta-feira 13 continua provocando calafrios. É um lembrete de como crenças antigas, eventos sangrentos e a indústria do entretenimento moldam o nosso comportamento até hoje. No fundo, talvez o azar não esteja na data, mas no medo que ela provoca. E você? Quando olhar para o calendário e ver um 13 marcado em vermelho, vai encarar como um dia normal ou vai olhar por cima do ombro antes de apagar a luz? O Fábrica de Fatos está aqui para lembrar. Conhecer o passado é a melhor forma de desarmar o medo. Mas, se ouvir passos atrás de você, bem, aí é outra história. Mas antes de mergulharmos nesse mistério, aproveita e se inscreve aqui no Fábrica de Fatos. Deixe seu like e conta pra gente nos comentários qual curiosidade ou história você quer ver por aqui. Agora sim, vamos para a verdade por trás dessa história. Brindar, o motivo de bater os copos. Imagine a cena: um jantar elegante, taças erguidas, olhares cruzados, um sorriso discreto e então o som inconfundível do vidro tocando o vidro. Saúde! Todos dizem antes de levar a bebida aos lábios. É um gesto tão natural que ninguém questiona de onde veio. Mas e se eu te dissesse que essa tradição, aparentemente simples e amistosa, esconde uma origem muito mais sombria e até mortal do que você imagina? Hoje, vamos mergulhar na verdadeira história por trás do ato de brindar e descobrir que, no passado, esse tilintar de copos poderia ser uma questão de vida ou morte. O brinde não era apenas um brinde. A ideia de erguer um copo em homenagem a algo ou alguém é muito mais antiga do que parece. Há registros de práticas semelhantes na Grécia Antiga, onde os anfitriões faziam oferendas líquidas aos deuses antes de beber. Era uma forma de pedir bênçãos e demonstrar respeito. Mas o ato de bater os copos especificamente começa a ganhar forma na Europa medieval. E aqui, meu amigo, a história deixa de ser apenas cordialidade e passa a envolver veneno. Durante a Idade Média, envenenar alguém era uma das formas mais comuns e discretas de se livrar de inimigos políticos, rivais amorosos ou desafetos de qualquer tipo. Não havia CSI, não havia câmeras de segurança e uma morte natural após uma refeição suspeita dificilmente levantava provas.
Por isso, quando dois nobres ou líderes se reuniam para beber, a desconfiança estava sempre presente. Afinal, quem garantia que o vinho não estava adulterado? O toque dos copos. A solução engenhosa para esse dilema mortal foi simples: encher os copos até a borda, brindar com força suficiente para que parte do líquido de um copo se misturasse ao outro, garantindo que ambos estivessem bebendo a mesma coisa. Se houvesse veneno, os dois sofreriam as consequências. E aí, claro, surgia uma garantia de confiança mútua. Ninguém ia querer se matar junto. Dessa forma, o brinde se tornou não apenas um gesto de cortesia, mas também um contrato silencioso de que ambas as partes estavam seguras, pelo menos naquela bebida. O significado de saúde. Com o tempo, o ato de bater copos foi perdendo seu caráter de sobrevivência e assumindo um papel mais simbólico. Em muitas culturas, começou-se a dizer saúde no momento do brinde, como um desejo positivo ao outro. Curiosamente, algumas tradições acrescentavam mais um elemento: olhar nos olhos da pessoa ao brindar. Isso também tem raízes medievais. Acreditar-se-ia que evitar o contato visual era um sinal de falsidade ou traição. Brindes ao redor do mundo. O gesto de brindar não é universal, mas onde ele existe, ganha adaptações curiosas. Na Alemanha, é comum dizer Prost e sempre olhar nos olhos. Acredita-se que não fazer isso trará 7 anos de má sorte na cama. No Japão, o brinde é chamado de Kanpai e significa literalmente copo seco, incentivando a beber tudo de uma vez. Em países nórdicos, como a Islândia, existe uma etiqueta quase ritualística, com ordem e prioridade para quem começa o brinde. Superstições modernas. Mesmo que hoje o risco de envenenamento seja mínimo, algumas pessoas ainda mantêm rituais de segurança herdados do passado. Por exemplo, nunca brindar com copos vazios, pois isso é visto como um convite ao azar. E talvez a superstição mais popular seja não cruzar os braços com outra pessoa ao brindar, pois acredita-se que isso rompe a sorte do momento e pode trazer infortúnios para ambos. Hoje, quando ouvimos o som das taças se tocando, raramente pensamos em veneno ou conspirações. Mas esse tilintar repetido há séculos é um eco distante de tempos perigosos, quando cada gole podia ser o último. Então, na próxima vez que você brindar com alguém, lembre-se, por trás desse simples gesto existe uma história de desconfiança, sobrevivência e, acima de tudo, de confiança conquistada. E agora me diga, você teria coragem de brindar na Idade Média? E aí, curtiu essa viagem pelo desconhecido? Aqui no Fábrica de Fatos, o próximo mistério já está à espreita. Então, se ainda não é inscrito, clique agora no botão e junte-se a nós. Deixe seu like para que mais pessoas descubram essas histórias e escreva nos comentários qual será o próximo segredo que devemos revelar. Até a próxima! E lembre-se, nem todo fato é o que parece.